Nada. E havendo alguns problemas que já atingiram a casa, meu parecer está aqui feito por escrito, senhor presidente. Meu parecer foi feito por escrito e apresentaram emendas. Eu peço no máximo 3 minutos ou 5 minutos para consignar só a questão de relatar as emendas do parecer, senhor presidente. Concedido, senhor deputado Brunelli, presidente da CCJ. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Nilceia Machado. Eu quero sugerir a Vossa Excelência que nós não passemos a um outro item, que possamos aguardar os 3 minutos solicitados pelo relator, considerando que os servidores aqui, principalmente os servidores do Sindiprev, estão desde antes do almoço nesta casa. São servidores que foram cedidos do antigo Ministério da Previdência, do Ministério da Saúde, foram cedidos para a Secretaria de Saúde e há muito tempo vinham reivindicando melhorias estas que nós acompanhamos por diversas vezes, a Laura, o Edinaldo, o Adão, a quem quero parabenizar, porque foram determinados, foram insistentes na busca de melhorias que a categoria precisava. Para o senhor fazer uma ideia, tinha uma parcela pecuniária que estava congelada há 5 anos. Foi concedido um aumento de 10%. A princípio parece pouco, nós queríamos 30%, mas os servidores de carreira conseguiram 5% apenas. Já é um caminho, já é um avanço. Essa parcela ainda incidirá nas férias e no 13º, que antes também não incidia. A parcela será paga ainda que o servidor esteja em tratamento de saúde. Antes, estando de licença, não pagavam a parcela. Portanto, senhor presidente, há um avanço muito grande, graças à mobilização, à união deste grupo, que realmente estavam à margem da discussão dos benefícios, que são os benefícios primários, e que até então não estavam sendo atendidos. O governador Roriz, ao receber a reivindicação, esteve sensível, determinou à Secretaria de Gestão Administrativa que procurasse o formato para atendê-los. Graças a Deus, ao empenho deles, ao empenho e mérito deles, nas pessoas da Laura, do Adão, do Edinaldo e todos os demais, que estiveram presentes nas discussões e que fizeram acontecer este projeto. Então, eu gostaria que nós não chamássemos a outra votação antes que seja encerrada a votação deste item, que essas pessoas estão aqui aguardando desde muito cedo e merece todo o respeito. Muito obrigada, senhor presidente. Lembrando que estamos num pequeno intervalo solicitado pelo presidente da CCJ, deputado Brunelli, para preparar o seu relatório. Senhor presidente, a questão de ordem. Com a palavra, o deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu quero, nessa questão de ordem, informar que o item 23, de interesses dos moradores de Sobradinho 2, que, aliás, se encontram aqui nas galerias, esse projeto está praticamente finalizado, o acordo com o governo e com a Terracap no que se refere às emendas. As emendas, nesses momentos, estão sendo digitadas, e assim que nós terminarmos a formulação das referidas emendas, ele virá para o plenário para ser votado, e eu acredito que os moradores de Sobradinho 2 querem também acompanhar essa votação. Com a palavra, o deputado Arlete Sampaio. Pergunta ao deputado Brunelli se ele já... Enquanto o deputado Brunelli prepara o seu parecer, eu acho que seria bom, então, nós aproveitarmos esse momento para fazer o debate do projeto, para não atrasar o processo de votação da Casa. E eu queria me referir a esse projeto que nós estamos debatendo, 2279/2005, que contempla as carreiras de magistério
e alguns aspectos também de carreiras vinculadas à área de saúde. É importante que o governo tenha reconhecido a necessidade de melhorar o plano de carreira dos servidores, dos servidores da educação, coisa que nós já apontávamos à época em que o plano aqui foi votado, em 2003, final de 2003, e que naquele momento não tivemos as condições, nem o sindicato, nem a bancada do Partido dos Trabalhadores, que queriam as emendas, de fazer com que as nossas emendas pudessem prevalecer. Foi votado o plano com a admissão de poucas emendas que, na verdade, não redundavam em aumento dos gastos de despesa do governo. Hoje, após a greve, a mobilização dos professores, houve a reabertura de negociações com a Secretaria da Educação e diversas melhorias foram feitas, diversas adaptações foram feitas no plano de carreira do magistério. Nós continuamos aqui a debater a partir de proposições feitas pelo sindicato com a secretária de administração e das diversas emendas que foram apresentadas, 2 delas foram absolvidas pelo governo. E hoje nós não tivemos condições de manter as emendas em função desse acordo que foi feito, de que nenhuma emenda que representasse aumento de despesa podia ser acatada pelo governo. Quero também fazer menção aqui àqueles trabalhadores que são oriundos do Ministério da Saúde e do antigo INAMPS, que são representados pelo Sindprev. Já há algum tempo nós temos debatido com a secretária de administração as reivindicações desses trabalhadores, que foram prejudicados porque uma lei aprovada nesta casa, que promovia a isonomia desses trabalhadores com os trabalhadores de saúde, foi considerada inconstitucional. Uma outra lei veio substituindo, mas deixou diversos vácuos, diversas parcelas ainda em aberto, sobretudo no que diz respeito à retirada da remuneração da parcela de isonomia quando os trabalhadores pedem licença médica. E hoje o governo está fazendo justiça a esses trabalhadores, fazendo com que nos afastamentos por tratamento de saúde não impliquem suspensão da parcela que se refere à parcela pecuniária instituída pela lei, pelo artigo 1º da Lei 2.770, de setembro de 2001. Também obtiveram o reajuste de 10% sobre a tabela atualmente praticada. E como já foi dito aqui, nós também consideramos pouco. Ouvimos trabalhadores do Sindprev que reivindicavam mais, mas que nesse momento o governo não se sentiu em condições de atender, e nós não nos sentimos em condições de apresentar aqui esta emenda, porque sabíamos que ela seria necessariamente rejeitada. Então, nesse sentido, eu quero dizer a vocês que, evidentemente, só a luta, a continuidade da luta dos trabalhadores é que vai permitir que nós possamos, no momento seguinte, conquistar ainda melhorias para que seja aperfeiçoada de fato essa isonomia tão necessária, porque aqueles trabalhadores que vieram do Ministério da Saúde, que vieram do antigo INAMPS, esses trabalhadores deveriam ter a plena isonomia com a Secretaria de Saúde atualmente. Muito obrigada. Vai discutir? Para discutir, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, apenas para deixar claro que foram discutidas outras emendas aqui nesta casa, inclusive com a secretária de administração. Nós discutimos a isonomia dos trabalhadores oriundos do governo federal que prestam serviço na Secretaria de Saúde, que nós acompanhamos a construção desta luta e como é justa esta reivindicação. Nada mais justo de que esses trabalhadores tenham um tratamento isonômico, porque exercem a mesma função. Acompanhamos todas as mobilizações dos trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde e sabemos que uma reivindicação que englobe o conjunto não eliminará a discrepância que há. Portanto, temos uma proposta que ficou de ser encaminhada no começo do ano que vem,
uma proposta de estabelecermos um cronograma para a isonomia. Se não é possível que consigamos toda a isonomia ainda no começo do ano que vem, nós queremos que os trabalhadores possam ter segurança, que esta casa vai conseguir esta isonomia em negociações a partir do ano que vem e que possam se programar para uma reivindicação histórica ser atendida pela justiça que tem. E nós sabemos o esforço e o trabalho que desenvolvem esses servidores oriundos do governo federal aqui e a sua importância para o desenvolvimento e a saúde do povo do Distrito Federal. Para além disso, houve a concordância de que fosse encaminhado no começo do ano 2 correções no que diz respeito aos professores. Uma delas diz respeito à gratificação de risco para os que trabalham no sistema prisional. Não sofre qualquer lógica, não tem qualquer lógica que os trabalhadores da educação que estão no CAD recebam a gratificação e os que estão no sistema prisional não recebam a mesma gratificação. Há uma gratificação que tem que ser paga, que é uma gratificação de risco. De risco. É um risco adicional ao exercício dessa profissão. Há um acordo de que no ano que vem nós possamos estar trabalhando na formatação da correção desta injustiça. E a outra diz respeito especificamente à gratificação de titulação, que se possa acumular nos índices ao que cabe até 30% essa gratificação de titulação, para que você possa realmente fazer valer o sentido da titulação e do aprimoramento do trabalho dos educadores e educadoras. Portanto, essas são algumas questões que foram levantadas na reunião com a secretária, aqui na quinta-feira à noite, e que são questões que retornam no ano que vem. Retornam no ano que vem, para que possamos estar assegurando a correção destas injustiças. De toda sorte, nós queremos parabenizar os trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo contemplados com esse item específico, porque esse item, ainda que não tenha sido eliminado todas as distorções, e nós vamos trabalhar nesta perspectiva o ano que vem, mas ele representa um fruto de uma luta imensa de cada um e cada um de vocês. Há quanto tempo que os servidores não reivindicam que tenham uma gratificação ou que tenham um reajuste correspondente à sua atividade. Portanto, parabenizar a cada um e cada um de vocês que fizeram como todo brasileiro e brasileira. Não desistiram e agora conseguem aprovar esta reivindicação e manter acesa a chama para podermos corrigir todas as distorções no ano que vem. Um abraço apertado para vocês e parabéns. Pergunta ao nobre deputado Júnior Brunelli se o parecer já se encontra pronto para a votação. Obrigado aí pela lembrança, deputado Paulo. Agora o plenário. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Nilceia Machado. Nós gostaríamos de pedir ao relator da CCJ, considerando que o parecer das outras comissões já tratou das emendas, que pudesse agilizar o parecer para que nós possamos dar prosseguimento ao processo de votação e que estes servidores que aqui hoje vieram possam sair daqui com a certeza da importância da aprovação deste projeto.
no sentido de que outras matérias não sejam aprovadas antes de que este processo de votação seja concluído. Portanto, nós fazemos este apelo ao relator da CCJ para que possa agilizar o parecer, considerando que hoje nós temos 10 projetos para serem votados e nós estamos votando agora o terceiro. É pesado, né? O cara... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem da nobre deputada Anicea Machado. Senhor presidente, eu gostaria de dizer, de relembrar, alguns dias nós tivemos uma sessão nesta casa, até um pouco demorado foi o processo de votação de um lote que tratava-se do lote J, e que foi muito discutido, e eu fui chamada a este microfone para poder trazer a garantia de que realmente este lote estaria sendo colocado em licitação. Trago aqui hoje, senhor presidente, o edital da TerraCap, que traz a notícia que entre as 9 e 10 horas do dia 10 de janeiro de 2006, estará ocorrendo no auditório do edifício sede do Departamento de Trânsito, onde se encontram, observadas as disposições contidas na resolução, o processo de licitação. Aqui está o edital dos lotes, as características e os preços de calção. O valor mínimo do lote aqui questionado, quanto ao seu destino, quanto a preocupação de alguns parlamentares que ele poderia estar sendo remanejado para o PRODEF, e, na ocasião, tanto eu como o secretário parlamentar, doutor José Flávio, trouxemos a tranquilidade aos parlamentares que este lote seria motivo de licitação. Então, aqui está o lote no valor mínimo e calção de 19 milhões de reais. Portanto, fica aqui a nossa confirmação do compromisso do governo de estar licitando este lote, conforme nós adiantamos a este plenário. Esta é a prova de que as informações aqui fornecidas pela Secretaria Parlamentar e por esta liderança coincide com a realidade das ações do governo e especialmente das determinações do governador Joaquim Roriz. Eis o edital para qualquer um que esteja disposto a participar dessa licitação. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência estipulasse um prazo para o término do oferecimento de parecer ao projeto que estava em discussão. Nós já passamos mais de 20 minutos, foi pedido 5, nós já passamos mais de 20, e Vossa Excelência desse um prazo para que a gente pudesse encerrar esse parecer e a votação. As coisas não podem ficar desse jeito.
Está deferido o prazo, deputado Chico Vigilante. Em 5 minutos, se o projeto não estiver aqui, nós designaremos outro relator. Com a palavra, o deputado Júnior Brunelli. Senhor presidente, eu acho que está nas notas gráficas. Tem exatamente 5 minutos que foi deferida a situação. E nós estamos tomando o devido cuidado para que nós não possamos incorrer em outras situações que já se manifestaram aqui na casa. Todos os pareceres, eles precisam ser escritos. Como houveram emendas, nós estamos consignando no parecer as devidas correções que foi acordado nesse plenário e acaba de chegar aqui. Acho que não precisa de mais de 5 minutos, já chegou aqui a assessoria. Solicitaria então ao nobre deputado Júnior Brunelli, presidente da CCJ, que emita parecer. Com a palavra, deputado. Senhor presidente, muito obrigado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 2279, que reajusta as tabelas de vencimentos das carreiras que menciona e dá outras providências. O autor é o Poder Executivo, o relator é o deputado Brunelli. Primeiro relatório. Submete a esta Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei 2279 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que reajusta as tabelas de vencimento das carreiras que menciona e dá outras providências. Através da mensagem 412, de 20 de dezembro de 2005, o senhor governador encaminha a esta casa a proposição em epígrafe, solicitando urgência na tramitação da matéria por força do artigo 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ao justificar a apresentação desse projeto de lei, o chefe do Poder Executivo esclarece a presente proposição reajuste de 5% o vencimento básico dos servidores das referidas carreiras a partir de março de 2006, com reflexo na última parcela dos planos de carreira aprovados em fevereiro de 2004 pelas leis 3.318, 3.319, 3.320, 3.321, 3.322 e 3.323. A minuta apresentada retorna ainda a progressão anual para os integrantes da carreira de magistério e reestrutura o seu escalonamento funcional, de forma a permitir que o alcance do topo da carreira com 25 anos de efeito exercício, possibilitando assim que as mulheres daquela carreira aposentem-se no último nível da tabela. Outras alterações propostas são a extensão de gratificação de atividade de risco, a GRA, que trata a Lei 2.743 de 2001, aos professores em exercício nos projetos de Escola Parque da cidade e Escola Meninos e Meninas do Parque e o reenquadramento dos cargos de comissão dos diretores e vice-diretores da unidade de ensino, bem como dos diretores das regionais de ensino, ambas medidas que visam o reconhecimento das dificuldades encontradas por esses servidores no desempenho das suas funções. Ao final, o chefe do Poder Executivo esclarece que também contempla a uniformização dos requisitos de concessão de férias semestrais, bem como
de gratificação da titularização, da titulação por curso do aprimoramento profissional aos integrantes das carreiras de quadro e pessoal do Distrito Federal, próprias da Secretaria de Estado de Saúde. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas em comissão. Voto do relator. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 63, inciso 1, examinar a admissibilidade das proposições em geral quanto à constitucionalidade, regimentalidade, legalidade, técnica legislativa e redação. Por sua vez, estamos descrevendo. Só um minuto, senhor presidente. Só confirmando aqui, senhor, o acordo que foi feito entre as lideranças. Quanto à emenda apresentada, foi rejeitada a emenda aditiva número 1 do relator e acatada a emenda número 2 de relator. A emenda modificativa número 1 de plenário, de autoria do deputado Augusto Carvalho, foi retirada e acatada as emendas modificativas 2, 3 e 4, de autoria da bancada dos trabalhadores. Assim, por entender aos princípios de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, somos pela admissibilidade do projeto de lei 2.279 de 2005, acatando a emenda aditiva número 2 de relator, as emendas 2, 3 e 4 da bancada dos trabalhadores e rejeitando a emenda aditiva número 1 de relatora e acatando a retirada da emenda modificativa número 1, feito pelo deputado Augusto Carvalho. Sala das Comissões, 26 de dezembro de 2005, assina em plenário o deputado Brunelli e o presidente Fábio Barcelos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir o parecer da CCJ, em votação. Votação pelo processo simbólico. Parlamentares que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado com a presença de 18 parlamentares em plenário. Solicitaria ao nobre deputado Chico Leite que emita parecer pela Casa apenas sobre a emenda. Presidente, tão somente acerca da emenda aditiva número 2, ao projeto de lei número 2279/2005, que, aspas, reajusta as tabelas de vencimento das carreiras que menciona da outra presidência. Eu peço a opção, Vossa Excelência, para pronunciar-me oralmente e daqui do microfone de a parte. À vontade. Senhor presidente, na realidade, a disposição acrescentada, ela apenas detalha direito já efetivamente existente, de maneira a não trazer novidades que pedissem, que requeressem estudo mais profundo. É positiva para os servidores e por isso nós nos manifestamos favoravelmente, senhor presidente. Em discussão, o parecer sobre a emenda da Caixa. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado com 19 parlamentares presentes. Em discussão, o projeto em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeiro turno o projeto com a presença de 19 parlamentares. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, nobre deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, na sexta-feira, se não me falha a memória, nós acertamos ali naquele cafezinho, numa reunião rápida ali, uma metodologia de trabalho. Essa metodologia aponta para nós darmos conta da pauta e encerrarmos os trabalhos na quarta-feira. Foi isso que nós acertamos. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, enquanto presidente dessa casa, se está mantido essa metodologia. Olha, para mim está mantido, deputado, mas obrigado, a deputada Érica Cocai, líder do partido de Vossa Excelência, acha que não tem condições. Nós ouviremos novamente os líderes, mas a princípio... Não, eu estou me guiando pelo que nós acertamos. Mas a princípio está mantida a discussão anterior. Isso é a vontade dessa casa. Com a palavra o nobre deputado Leonardo Prudente.
Gostaria que Vossa Excelência colocasse para que seja apreciada ao Colégio de Líderes, para que possamos, para que esta convocação extraordinária possa se estender até o dia 31 de janeiro, presidente, para que nós possamos avaliar esses planos diretores. Não há como avaliar planos diretores, especialmente o do Guará, que é muito mais complexo, deputado e encerrar os trabalhos até o dia de amanhã. É, do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano, impossível avaliar a complexidade que é o plano diretor do Guará até o dia de quarta-feira. Deputado Leonardo Prudente, o ideal seria que o governo, dentro das suas possibilidades, retirasse os referidos projetos. Esse seria o apelo que já fizemos. Ouviremos, até que já para que sirva para nobre líder do PT, que amanhã estaremos com as lideranças para que possamos determinar essa questão de prazo. Sabendo que, por mais alongado que seja, é pouco para se discutir os PDLs. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, 9 deputados. Odilon White. Senhor presidente, essa liderança tem reunido demais já. Eu reclamava que não reunia. Agora estou reclamando que reúne demais. Eu faço uma questão de ordem, senhor presidente. Para começar amanhã às 10 horas, votação. Amanhã, terça-feira, às 10 horas. Quarta-feira, às 10 horas. De 10 horas da manhã às 10 horas da noite. E nós vamos sair quarta-feira. Convocar para amanhã de manhã, nobre deputado. Senhor presidente. Questão de ordem da deputada Érica Cocai. Érica, pelo amor de Deus. Senhor presidente, nós fizemos uma discussão hoje e apreciamos o relatório da CAF, do PDL do Gama e do PDL do Guará. Senhor presidente, nós colocamos uma série de problemas, particularmente no PDL do Guará. Nós sugerimos e quisemos saber do governo, através da sua líder, e também dos representantes do governo, por que não deixarmos a apreciação do PDL do Guará com um cronograma pré-definido para o próximo ano? O deputado Leonardo Prudente estava nessa reunião. A líder de governo foi bastante clara. Disse que a convocação extraordinária fica e tem vigência até o dia 31 de janeiro. Nós não temos como apreciar o PDL do Guará e do Gama de uma forma assodada. Não temos. Portanto, senhor presidente, não há acordo de estarmos apreciando os PDLs na quarta-feira. E vamos fazer um cronograma de reuniões para podermos discutir esses PDLs com a profundidade que a sociedade de Brasília e a lei deste país assegura. Portanto, não temos pressa. Se o governo insiste em votar nesta convocação extraordinária, o PDL do Guará, com todas as polêmicas que estão dentro deste PDL, ficamos até o dia 31 de janeiro, se for necessário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de propor a Vossa Excelência que este debate não fosse feito aqui agora. Que nós pudéssemos prosseguir imediatamente a votação do item 27, depois do item 28, depois do 29, depois do 31. Ainda falta o item 13 também da pauta. E o 13 também. Então, que nós votemos esses itens hoje e que fique reservado à mesa e aos líderes a definição do calendário. Não tem sentido abrirmos a discussão aqui hoje. Ô, deputada Nilceia, acho que em relação ao item número 13, não há dificuldade em se votar o projeto, até porque não vamos aguardar, qualquer modificação será feita a posteriori. Espera só um minutinho, deputado Chico Floresta, vice-presidente. Senhor presidente, da nossa parte não há nenhuma objeção, Ótimo. Estamos de acordo que seja votado. Solicito ao nobre deputado Wilson Lima que faça a leitura do item 13 da ordem do dia. Ordem, senhor presidente. Questão de ordem, antes, porém, deputado Chico Floresta, vice-presidente da Senhor presidente, eu gostaria que todos os líderes procurassem ouvir os seus liderados para que nós pudéssemos discutir o período final e um cronograma. Porque nós queremos estabelecer o cronograma de votação. Em relação ao PDL do Guará, não mudou nada a situação que a nossa líder já falou há muito tempo. Não há possibilidade de acordo com o governo. Então não tem por que a gente esticar um processo que não tem nenhuma viabilidade de discussão. Por isso que eu acho que os líderes, quando forem à mesa, para apresentar o cronograma até o final, porque a sociedade quer entender o cronograma finalizado de votações dessa casa.
está proposto para quarta-feira, deputada Anicé, então que seja esse cronograma. Não havendo acordo, a votação será para quarta-feira. Havendo possibilidade de acordo, aí sim se prorroga, se estende e tal. Só que não há acordo. Senhor presidente. Questão de ordem do nobre deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu estou achando engraçado a gente gastar esse tempo todo para discutir que hora que vai acabar. Na minha avaliação, acaba na hora que terminar. Não tem como dizer que hora que vai acabar. Exatamente. Nós estamos votando. Deputado. Na hora que terminar, acabou. Pronto. Exatamente. Não há por que deputado. discutir isso agora, senhor presidente. Agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Solicito ao deputado Wilson Lima para chamar o item 13 da ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2260/2005, de autoria do Poder Executivo, que cria a gratificação de exercício temporário de atividade penitenciária GETAP e da outras providências. Solicito ao nobre deputado Paulo Tadeu para emitir parecer pela CAS. Pergunto apenas, senhor presidente, se existem emendas no projeto. Cadê o projeto? A remuneração do servidor somada à gratificação de tratativa não passará de R$4.000. Pode não? Então mantém. Nós estamos dispostos a acatar. Dá para retirar essa daqui? Dá para retirar essa daí? Essa aqui a gente está suprimindo. Essa aqui tá boa, até você explica que é que vai receber, tá boa. Aquela ali você deu uma boa colaborada. Informa ao... O quê? Eu também acho que ele... Não sei se tem. Aqui, ó. Tá aqui, ó, o projeto, ó. Tá aqui, ó, no projeto aqui, ó. Fará jus da gratificação público lotado do sistema que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abrange atividade penitenciária. Uma coisa, vai tirar. Não, mas não, a mesma coisa. Lotado do sistema penitenciário exerça cargo efetivo cuja atribuição não abrange. Exerça cargo efetivo cuja atribuição não abrange atividade penitenciária. Peraí, servidor, né? Administrativo servidor público. Tem problema. Será mais 6 meses. Melhor aqui. Pode retirar? Pode. Informo que o projeto não tem emenda. Deputado Paulo Tadeu. Passe, por favor. Passe aí ao deputado. Pela CAS. Bem, parecer da Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto de lei número 2260 de 2005, que cria a gratificação de exercício temporário de atividade penitenciária, GETAP, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Senhor presidente, peço permissão para ir a parte do meu voto. Agradeço, inclusive, em nome do deputado. Bem, nesse sentido, o projeto de lei busca corrigir as injustiças que vêm sendo cometidas com alguns servidores que sofrem diminuição de seus vencimentos por estarem a serviço do sistema penitenciário do Distrito Federal. Esses servidores, policiais e bombeiros militares, foram afastados da tropa, onde podiam fazer serviços voluntários e receber um adicional para complementar sua renda. Ao saírem das corporações, ainda que por determinação de seus comandantes,
sobre o qual não cabe recusa, eles perdem essa possibilidade, além de outras vantagens como transporte gratuito e etc. O projeto vem, pois, atender aos interesses desses servidores que prestam relevantes serviços para a cidade, numa área extremamente sensível como é o sistema penitenciário. Dessa forma, entendo que a proposição não merece... Dessa forma, entendo que a proposição merece prosperar, razão porque voto pela aprovação do projeto de lei número 2260/2005, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, referido o parecer da CAIS. Não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CAIS com 17 parlamentares em plenário. Solicito ao nobre deputado... Uai. Paulo Tadeu, mas muda aí, pô. Deputado Paulo Tadeu para emitir parecer também pela COF. Não, eu fico até contente, senhor presidente, em poder dar parecer tanto pela CAIS quanto pela COF, até porque, juntamente com Vossa Excelência e outros parlamentares, fizemos uma luta em defesa dessa categoria. Então, vamos lá. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei número 2260/2005, que cria a gratificação de exercício temporário da atividade penitenciária, GETAP e da outras providências. Senhor presidente, peço permissão para ir à parte do meu voto. Autorizado, nobre deputado. A lei orçamentária para 2006, embora ainda não tenha sido embora já aprovada por essa casa, também contém autorização para conceder vantagens remuneratórias aos servidores, conforme pode ser constatado no volume 1 e seguintes do projeto de lei número 2088/2005, apresentada pelo chefe do Poder Executivo e aprovado por essa casa. Quanto ao cumprimento dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, informa o governador em sua mensagem que o custo mensal com o pagamento da gratificação é de 330 mil mensais. Isto acarretará uma despesa de R$ 4.398.900 no exercício 2006. E se as condições de prestação de serviço se mantiverem também no exercício 2007-2008. Atendidos estão os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. No mérito, o projeto de lei vem solucionar o problema injusto com os servidores que se encontram à disposição do sistema penitenciário do Distrito Federal. Esses servidores, policiais e bombeiros militares, por força da singularidade de suas funções, são obrigados, por seus comandantes, a servir onde houver necessidade de serviço. No entanto, ao saírem da tropa, perdem o direito de usufruir de benefícios como serviço voluntário que ajuda em suas remunerações. Nesse sentido, senhor presidente, o projeto vem mitigar os prejuízos que esses servidores sofrem por não estarem na tropa. Dessa forma, entendo que a proposição merece prosperar, razão porque voto por sua admissibilidade e aprovação do projeto no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. É esse o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir o referido parecer em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com 17 parlamentares em plenário. Solicito ao nobre deputado Júnior Brunelli para emitir parecer pela CCJ. Vossa Excelência se encontra com o parecer, nobre deputado. Senhor presidente, se não foram apresentadas emendas, sim. Não, não foram apresentadas emendas. Do caçula. Senhor presidente, de ordem Vossa Excelência, ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o projeto de lei 2260/2005, que cria a gratificação de exercício temporário de atividade penitenciária, GETAP e da outras providências. O autor é o Poder Executivo, a relatoria é do deputado Brunelli e o seu relatório submete-se a esta Comissão de Constituição e Justiça
o projeto de lei 2260/2005, de autoria do Poder Executivo, que cria a gratificação de exercício temporário de atividade penitenciária, GETAP, e dá outras providências. Através da mensagem número 388, de 15 de dezembro de 2005, o senhor governador encaminha a esta casa a proposição em epígrafe solicitando urgência na tramitação da matéria por força do artigo 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal. O artigo 1º da proposição estipula em R$1.000 a gratificação de exercício temporário de atividade penitenciária, GETAP. No mesmo artigo são apontados requisitos formais para ter jus à gratificação, que são os seguintes. Primeiro, o servidor público que trabalha efetivamente há mais de 6 meses no sistema do Distrito Federal. A gratificação somada à remuneração do servidor não poderá ultrapassar ao valor de R$4.000. Terceiro, a gratificação não é incorporada ao vencimento. No artigo 2º, está mencionado que as despesas serão suportadas pelo orçamento do Distrito Federal. Nos artigos 3º e 4º, encontram-se as cláusulas de vigência e revogação, respectivamente. Ao justificar a apresentação desse projeto de lei, o chefe do Poder Executivo esclarece a criação da gratificação em tela por seu objetivo de sanar a questão momentaneamente, até que sejam promovidos os cargos da recém-criada carreira de segurança e atividades penitenciárias. No prazo regimental, senhor presidente, não foram apresentadas emendas a esta comissão. Segundo, voto do relator. Compete à Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 63, inciso 1º, examinar a admissibilidade das proposições em geral, quanto à constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentabilidade, técnica legislativa e redação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal, na atribuição das competências privativas do Poder Executivo, assim relacionam-nos ao artigo 15, que descreve, abre aspas, fecha aspas, assim por entender aos princípios de constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade, somos pela admissibilidade do projeto de lei 2260 de 2005, Sala das Comissões, 26 de dezembro de 2005, assina o deputado Fábio Barcelos como presidente do plenário e o deputado Brunelli como relator. Em discussão. Não havendo quem queira discutir o parecer da CCJ, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado com a presença de 17 parlamentares em plenário. Em discussão, projeto em primeiro turno. Para discutir, o nobre deputado João de Deus. Senhor presidente, apenas para dizer que é uma pena que nós acordamos com os companheiros que vieram aqui, os interessados nesse projeto, é uma pena que a gente não tenha acordado a fazer as emendas para incorporar essa gratificação aos seus salários, tendo em vista o perigo, né, o risco de vida que esses companheiros correm na escolta de preso, na segurança prisional e etc. Mas, de qualquer forma, estava acordado que eu e Vossa Excelência faria as emendas, inclusive para que esses que estão lá e que estão ralando já há muito tempo, não saiam para vir os peixes da oficialidade. Então, nós vamos ficar atentos, e eu quero chamar a atenção aqui dos policiais e bombeiros, aquele que for retirado de lá sem voluntariedade, procure a gente para que a gente possa... Dá para você falar com ele depois? Porque você estava toda a vida aqui, eu vim falar. Por favor. Pode falar depois. Vou falar depois que você tirar o braço da cadeira do presidente. Que folga é essa? Posso continuar, presidente? Com a permissão de Vossa Excelência e com a aquiescência do nobre terceiro secretário, eu estava aqui com ele. Eu vim falar, ele foi para aí me atrapalhar. Então, senhor presidente, de qualquer forma, nós vamos ficar atentos sobre essa questão de que não retire os companheiros que lá estão
que foram de uma forma imposta, para depois botar os peixes e os puxa-saco. Né? Então, eu quero parabenizar o governo do Distrito Federal por ter tomado a iniciativa. Algumas pessoas que foram incansáveis na questão dessa conquista, né? E dizer que é um prazer votar favorável à minha categoria. Muito obrigado. Deputado João de Deus, também foi observado no projeto, e o mesmo cito aqui aos companheiros que já se encontram no sistema prisional há mais de 6 meses, o que é uma garantia para aqueles que se encontram lá, para que não dê brecha, para que após a criação da gratificação, coloquem no sistema prisional, entre aspas, os peixes, pessoas não preparadas para assumir o labor naquela casa de alta periculosidade e grande risco aos profissionais. Para discutir, deputada Nilceia Machado. Senhor presidente e demais parlamentares, servidores aqui presentes, é importante esclarecer que o governo do Distrito Federal, mais especificamente o governador Roriz, ele tem o entendimento de que o Estado não tem condições de prover a necessidade dos órgãos para os quais estes servidores estão cedidos. Portanto, foi o formato que se encontrou para conceder uma gratificação no sentido de minimizar os prejuízos e até mesmo de incentivar as pessoas que lá estão há muitos anos trabalhando. Portanto, foi um formato que o governo procurou estudar, resultou neste projeto. A princípio, é importante dizer que surgiram diversos questionamentos sobre a matéria, mas que houve o entendimento da manutenção do projeto nesta casa e, portanto, do resultado da apreciação por parte dos parlamentares. Então, fica aqui manifestado o nosso agradecimento ao governador, que buscou uma forma de corrigir, pelo menos em parte, o desgaste que esses servidores têm no exercício de uma função para a qual eles não foram concursados. Muito obrigada. Para discutir, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu tenho acompanhado essa luta que é antiga dos policiais militares e outros desviados para exercer atividade nos núcleos de detenção na Papuda, aqui no Distrito Federal. E eu acredito que, em boa hora, eu acredito que, em boa hora, o governo manda essa mensagem à Câmara Legislativa e, ao fazê-lo, não resolve o problema, porque nós sabemos que a atividade desenvolvida por esses policiais é considerada como um desvio de função. E o fato de dar a eles a gratificação apenas minimiza o impacto de estarem fazendo um serviço que traz sobre eles um risco, uma preocupação a mais, além de terem que se deslocar a uma distância enorme e de perder até algumas gratificações que existem na corporação quando eles vão para exercer atividade em outros lugares. Então, é apenas uma tentativa de reparar uma injustiça monetária, mas a injustiça legal ainda não foi corrigida, de modo que é preciso buscar uma solução que resolva esse problema de uma forma completa e não apenas na tentativa de criar um apanágio, uma busca de paliativos para resolver um problema que é grave. Mas eu acho que é uma conquista importante, acho que os policiais militares, bombeiros militares desviados para atuar naquela atividade, certamente têm agora pelo menos uma compensação financeira por todos os encargos que eles assumem ao ter que exercer uma atividade que não é exatamente a atividade para a qual eles foram designados quando concursados para exercer sua atividade na Força Militar. Mas eu parabenizo a luta do deputado João de Deus, a luta do deputado Fábio Barcelos e de tantos outros que se empenharam, e acho que a conquista, embora parcial, ela é importante e chegou em boa hora antes do início do próximo ano. Portanto, parabéns e agradeço de coração
a atenção que o deputado João de Deus dedicou ao meu pronunciamento, que é uma coisa rara nessa casa, mas eu agradeço de coração, deputado. Para discutir, a líder do PT, deputada Érica Cocai. Tu não reclama comigo, não. Tu reclama com ela. Na verdade, esta casa já discutiu a questão dos policiais, dos bombeiros que estão exercendo a função de agentes penitenciários. Já houve uma oportunidade, numa iniciativa, se não me falha a memória, do deputado Paulo Tadeu, de que pudéssemos aqui nesta casa estarmos fazendo, se não me falha a memória, uma audiência pública da casa para discutir a situação dos policiais e bombeiros militares que estão desviados de suas funções, mas exercendo uma função fundamental para a sociedade. Fundamental para a sociedade. Me pergunto, eu que conheço todos os presídios desta cidade, o que aconteceria e que caos mais profundo estariam os presídios se não fossem esses profissionais que se dispõem a estar lá exercendo uma função. E exercendo uma função numa situação de uma injustiça muito cruel, porque recebem por volta de 1/3, talvez menos, daqueles que exercem estas funções e foram concursados para tal. Portanto, como é que se sente um profissional que trabalha com o risco iminente de uma morte ou de um ferimento, porque esta é a função do agente penitenciário e esta é a função que, de sorte, estão exercendo esses policiais, bombeiros, militares. Como se sente ao exercer essa função com risco igual, com dedicação igual, sem receberem o mesmo salário daqueles que a exercem cotidianamente? Me causa estranheza a notícia de que vários oficiais, uma notícia verdadeira, estão, de certa forma, questionando porque estes profissionais receberão esta gratificação. Eu gostaria que um coronel fosse exercer essa função. Fosse exercer essa função dentro do presídio. Fosse escoltar preso. Fosse cumprir uma função que não é só de escolta, mas muitas vezes é uma função de assistência social, de médico, uma função de enfermeiro, que tem que carregar preso para o sistema público de saúde, carregar para a audiência judicial, numa estrutura absolutamente precarizada. Porque nós sabemos que está precarizada a função de agente nos presídios do Distrito Federal. Por isso eu queria dizer que, em princípio, nós trabalhamos com a possibilidade de 2 emendas. Uma delas, uma emenda que assegurasse que ninguém mais que ficasse esta gratificação restrita aos que já estão lá. E exerceram essa função sendo desligados ou afastados da PM, sem ter alguns benefícios que os PMs e os bombeiros têm. E tentamos, portanto, fazer esta emenda. Mas esta gratificação só terá direito a ela quem já está há 6 meses dentro do exercício da atividade. Portanto, está, de certa forma, segura que ela não será dada àquele que, por alguma relação de proximidade ou de amizade com o oficialato, venha a entrar lá. Tem que ter 6 meses de exercício. E trabalhamos para tirar a trava dos R$4.000, ou seja, que tivéssemos a gratificação estabelecida independente da remuneração. Tivemos uma resistência maior ainda e tivemos uma preocupação de que o projeto pudesse não vir a ser aprovado em função dessa resistência. Optamos, portanto, a não apresentar nenhuma emenda para que o projeto seja aprovado o mais rápido possível e para que estes profissionais tenham uma remuneração pelo risco, pela dedicação, pelo esforço que exercem no seu dia a dia. Parabéns a cada um de vocês que agora estão tendo uma correção em função da distorção que foi acometida para que vocês possam ou tenham cumprido a função que cumpriram durante todos esses meses. Ainda para discutir, deputado Paulo Tadeu. Não, a emenda era minha, ela disse que é dela. Eu quero ser muito objetivo, senhor presidente, até porque essa casa realizou uma audiência pública para tratar dessa situação que se encontra no sistema penitenciário do Distrito Federal.
quando da audiência pública, senhor presidente, esse plenário esteve aqui lotado de profissionais da área de segurança, e eu me recordo bem, deputado Fábio Barcelos, que em todas as conversas que fizemos aqui nessa casa, tanto eu quanto o deputado João de Deus, Vossa Excelência, os demais deputados aqui, nós tínhamos a clareza de que aquela situação não poderia continuar da maneira em que estava, até porque esses profissionais, deputado Odilon Aires, estavam sendo prejudicados, tanto do ponto de vista do desvio de sua função, bem como, inclusive, do ponto de vista e do aspecto financeiro. Eu diria que o envio desse projeto para a Câmara Legislativa, ele é fruto da mobilização, fruto da pressão, fruto da organização dos trabalhadores do sistema de segurança dessa cidade, que não se calaram, deputado Fábio Barcelos. Muitos, inclusive, foram ameaçados por comandantes, porque reivindicavam justamente a criação dessa gratificação. E eu entendo que aqui nessa casa se fez um eco importante, que sensibilizou o Poder Executivo, deputado Chico Vigilante, a mandar para o Poder Legislativo uma lei que repara essa injustiça, criando essa gratificação. Então eu quero parabenizar sim, porque é fruto da pressão dos trabalhadores, fruto inclusive da ação do Poder Legislativo, que essa lei está hoje sendo votada aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E eu não poderia deixar de dizer, senhor presidente, que me sinto duplamente contente. Primeiro, como parlamentar dessa casa. Segundo, porque é exatamente da presidência de Vossa Excelência, um trabalhador da área de segurança pública dessa cidade, hoje exercendo a função de presidente do Poder Legislativo, que estaremos aprovando essa gratificação. Então, parabéns aos trabalhadores e parabéns, é claro, ao Poder Legislativo, que fez eco à voz dos trabalhadores. Último parlamentar inscrito para a discussão, o deputado Odilon Aires, líder do PMDB. Senhor presidente, pode conceder, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, um sindicalista autêntico da categoria, trouxe para esta casa essa discussão com o apoio do meu governador Joaquim Roriz, que é o governador do meu partido. Por outro lado, quero parabenizar o esforço do deputado João de Deus. João de Deus, que tem uma luta incansável, cidadão da rua, das noites, trabalhando como policial militar, e hoje está aqui votando uma lei de interesse desta categoria. Mas, por outro lado, senhor presidente, eu quero dizer que tudo que se oferece para servidor, eu ainda acho pouco. Eu acho que uma gratificação de R$1.000, limitando um valor de 4.000, é pouco. Mas é importante porque nós tivemos essa iniciativa. E iniciativa do governador Joaquim Roriz. Foi ele e da Câmara Legislativa, Paulo Tadeu. Porque outro não teve essa mesma iniciativa. Eu me lembro que o presidente Lula, ao assumir a presidência da República, priorizou a segurança pública. E quando se prioriza a segurança pública, é bom salário. Não adianta falar em segurança pública se não paga bem o servidor público. Carreira típica de Estado, Fábio Barcelos, como é a carreira de Vossa Excelência, tem que ter o respeito com o contra-cheque. Essa é a maior arma que um servidor público tem que ter, um policial militar, um policial civil, um servidor público, é o salário. Essa é a arma que tem que ter, essa é a arma valiosa que tem que ter. Eu me lembro, e aí o deputado Chico Vigilante fez parte, quando se instalou no Palácio da Justiça, o secretário de Segurança Pública, antes de discutir o salário dos servidores da categoria Segurança Pública, queria trazer um presídio para Brasília. Queria instalar um presídio aqui na capital e nós não deixamos, fomos lá. Eu acho que outros deputados aqui, eu me lembro bem que o Chico Vigilante foi lá comigo, e nós protestamos contra a instalação de um presídio na cidade, porque era um presídio que não trazia nada de melhoria para a categoria. Mas, diante dessa proposta do deputado Fábio Barcelos João de Deus, e a categoria reunida, já discutiu aqui o que vocês querem, e o próximo ano, esse e o outro, volta novamente a essa casa para pleitear um reajuste ainda melhor. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação de primeiro turno, votação pelo processo simbólico. Parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com 16 parlamentares presentes, e indo para a votação de segundo turno no dia de amanhã. Sou ao nobre deputado Wilson Lima para fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Cadê o Chico Floresta? Peniel. Solicito ao nobre deputado Peniel Pacheco. Qual é o Peniel aí? Qual é o número? Peniel. Solicito ao nobre deputado Peniel Pacheco para assumir a presidência dos trabalhos nesse momento. Deu formiga eu? Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2280 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que altera a denominação das carreiras Administração Pública do quadro do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do DF e da outras providências. 27. Convido deputada Eurides Brito para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Sociais. 27. Para dar parecer, passa aqui, vai lá. Não, é errado. Então volta isso amanhã. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Odilon Aides. Senhor presidente, eu gostaria de pedir Vossa Excelência que deferisse a minha questão de ordem. Eu quero conversar com os líderes partidários. Conversei com o deputado Leonardo Prudente, conversei com o deputado Expedito Bandeira, conversei com a deputada Maria da Guia, converso comigo mesmo e vou conversar com... Conversei com a Érica e agora eu quero trazer essa questão de ordem, vou falar com a líder do governo, para que nós possamos votar hoje um segundo turno daqueles projetos que for possível votar. Nós não podemos deixar para amanhã uma pauta de segundo turno para chegar aqui e não saber que pauta que nós estamos votando. Nós temos que votar hoje o segundo turno naquilo que puder. O que houver acordo, nós vamos votando no segundo turno. O que não houver acordo, nós não votamos, deixamos para amanhã. Essa é a minha questão de ordem. Senhor deputado, pelo regimento, só haverá possibilidade de dispensar o interstício para apreciação das matérias se houver um acordo em que todos os líderes possam concordar e considerando que não haja matérias polêmicas que possam ensejar discussões delongadas. Senhor presidente. Então eu vou aguardar a manifestação dos senhores líderes. Mas a minha questão de ordem é justamente para Vossa Excelência deliberar, convocar a reunião de colégio de líderes para deliberar. Se não foi polêmico no primeiro turno, no segundo turno, naturalmente, não há mais polêmica. Eu peço, Vossa Excelência, então, somente que aguarde. Nós já fizemos o encaminhamento para o início. Vou conceder em seguida, deputada Arlete, para parecer a manifestação da relatora da Comissão de Assuntos Sociais, deputada Eurides, que já está na tribuna para emitir seu parecer, e eu vou, assim, tão logo ela termine o parecer desse projeto e os demais relatores o façam, nós vamos discutir essa questão. Eu queria apenas indagar se há conhecimento da parte da relatora de emendas apresentadas ao presente projeto. Não, senhor presidente. Não há emendas. Eu pediria à deputada Arlete se ela pode aguardar a questão de ordem após a apresentação da leitura do relatório. Por favor, deputada. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se de parecer ao projeto de lei 2880 de 2005, que altera a denominação da carreira Administração Pública, do quadro de pessoal, do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal e da outras providências. Peço permissão para ir direto ao voto, autorizado. senhor presidente. A presente proposta, evidentemente, busca o aperfeiçoamento das atividades executadas pelo Serviço de Conservação de Monumentos, realizado pelos servidores de carreira específica da Belacap,
além da alteração da denominação da carreira e das nomenclaturas dos cargos, o referido projeto define regras de progressão funcional e promoção entre as classes, definindo ainda os vencimentos dos respectivos 3.446 servidores da carreira da Belacap. O projeto em tela alcança inclusive os aposentados e beneficiários de pensão da referida carreira. Pelo exposto, analisando o mérito da referida matéria, que se encontra na área temática da referida comissão, dentro de uma perspectiva especializada, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 2280 de 2005, Eurídice Brito, presidente e relatora. Em discussão, o parecer da senhora relatora. Não havendo quem queira discutir em votação, a votação se dará por processo simbólico. Os deputados e deputadas que aprovam queiram permanecer como estão. Está aprovado com a presença de 15 parlamentares, tendo recebido 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, havendo 9 ausências. Com a palavra a deputada Arlete Sampaio para questão de ordem. Senhor presidente, eu quero concordar com o encaminhamento feito pelo deputado Odilon Aires, mas propondo a Vossa Excelência que conclua a votação de todos os itens referentes a servidores públicos. O 28 e o 29, o 28 que diz respeito à carreira assistência pública e saúde, o 29 que diz respeito à carreira policiamento e fiscalização de trânsito, porque são ainda projetos de servidores. Depois desses projetos, nós poderíamos votar todos eles em segundo turno. Com a palavra, o deputado Brunelli para questão de ordem. Senhor presidente, satisfação vê-lo presidir a casa. Senhor presidente, eu só quero que fiquem constados aí nos anais que eu encaminhei da presidência da CCJ um memorando circular 254/2005A, datado de hoje, para a Corregedoria da Casa, e mandei o memorando 254 de 2005 à mesa diretora, para que ela tome as providências do teor que foi enviado o presente memorando circular. Gostaria que o deputado Júnior Brunelli certificasse se foi devidamente protocolado para que a mesa possa tomar as providências. Convido o deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente, questão de ordem. Perdão, deputado Paulo Tadeu, que emitirá parecer pela COF ao projeto de lei do item número 27. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Brunelli. Muito obrigado. Eu colhi pessoalmente a assinatura dos membros da mesa e só está protocolando agora com o projeto para o presidência. Deputado Paulo Tadeu. Com a palavra o deputado Paulo Tadeu para emitir parecer ao projeto de lei 2280. Lembra o deputado Chico Vigilante que Vossa Excelência será o relator da matéria pela CCJ. Bem, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de lei número 2280 de 2005, que altera a denominação da carreira Administração Pública do quadro de pessoal do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal e da outras providências. Senhor presidente, peço permissão para ir à parte conclusiva do meu voto. Autorizado, deputado. E no âmbito dessa comissão, verificado e analisado o projeto, não encontramos nenhum óbice de caráter econômico ou orçamentário e que, portanto, somos pela aprovação do projeto de lei no âmbito dessa comissão. É esse o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer do senhor relator.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam queiram permanecer como estão. Está aprovado, com a presença de 15 parlamentares, havendo 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 9 ausências. Convido o deputado Chico Vigilante para emitir parecer sobre a matéria. Projeto de Lei 2280, pela CCJ. Senhor presidente, eu peço permissão a Vossa Excelência para ir direto ao voto do relator. Autorizado, deputado. De acordo com o regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, é de competência da CCJ o exame em caráter terminativo da admissibilidade das proposições no que se refere à constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, técnico legislativo e redação. Artigo 63, inciso 1 do regimento interno da Câmara Legislativa. Nesses termos, passamos à fundamentação do voto. Ao tratar do processo legislativo, a Constituição Federal distribuiu entre alguns agentes e órgãos públicos a competência para iniciar, conforme a matéria, o processo de feitura de leis. O parágrafo 1º do artigo 61 trata especificamente da competência privativa do Presidente da República de iniciar esse processo. Em verbos, artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. Ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis. 2. Que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de suas remunerações. Grifo, ausentes no original. Desastres traz-se do texto acima que somente o Presidente da República pode iniciar processo que tenha por fim a edição de lei que vise o aumento da remuneração dos servidores do Poder Executivo, excetuados do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, porquanto, nesse caso, a iniciativa está reservada ao Procurador-Geral da República e ao Tribunal, respectivamente. Ao par de observar o princípio constitucional da similaridade, a Lei Orgânica do Distrito Federal também reserva ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de iniciar a confecção de lei que tenha por fito o aumento da remuneração de servidores do Executivo local. É o que dispõe o artigo 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a saber, o artigo 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Legislativa, ao governador do Distrito Federal e, nos termos do artigo 48, quarto, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, assim como aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. Compete privativamente ao governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre a criação de cargos, função ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, ou aumento de remuneração. A proposição também atende aos requisitos legais, constantes no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a saber, artigo 16, a criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Diante do exposto e considerando a constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da proposição, nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei número 2280 de 2005, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Em discussão, o parecer do senhor relator. Não havendo quem queira discutir em votação, a votação se dará por processo simbólico. Os deputados e deputadas que aprovam queiram permanecer como estão. Aprovado o parecer com a presença de 15 parlamentares, havendo 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 9 ausências. Em discussão, o projeto em primeiro turno. Projeto 2280. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam queiram permanecer como estão. Os contrários queiram se manifestar. O projeto foi aprovado em primeiro turno com 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, havendo
9 ausências. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do item de número 28 da ordem do dia. Item 28. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2.282, de 2005, mensagem, senhor governador 415/2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as parcelas denominadas vantagem pessoal nominalmente identificada da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e da outras providências. Convido para emitir parecer. Quem é o relator desse? Eu sei, da CAIS. Não. É não? Não, mas está errado. Gostaria de indagar da deputada Eurides Brito quem é o relator ou relatora do projeto 2282. Senhor presidente, questão de ordem. Deputada. Senhor presidente, questão de ordem. Deputada Eurides Brito será relatora do projeto pela Comissão de Assuntos Sociais. Com a palavra, a deputada Nilceia Machado, para a questão de ordem. Senhor presidente, eu solicito informações se existem emendas nesse projeto. Não, senhor presidente. Obrigada. A senhora relatora confirma que não existem emendas. Com a palavra, a relatora para emitir parecer. Trata-se, senhor presidente, do projeto de lei 2282 de 2005, que dispõe sobre a vantagem pessoal, nominalmente identificada de carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e da outras providências. O projeto de lei veio devidamente acompanhado da mensagem governamental. Peço licença de Vossa Excelência para ir direto ao voto. Autorizado. A proposição reposiciona no cargo de auxiliar da saúde de carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal as especialidades de artífice, alfaiataria e costuraria, artes gráficas, carpintaria e marcenaria, eletricidade e comunicação, estofaria, manutenção e restauração de veículos, mecânica e obras civis. Assegura-se também a manutenção da parcela correspondente à variação da remuneração decorrente da aplicação desta lei na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada. Tendo em vista que os servidores já incorporaram às suas finanças a remuneração percebida até esta data, o PL propõe a transformação do diferencial de remuneração em vantagem pessoal nominalmente identificada sujeita a reajustes gerais, porque o reposicionamento de que trata essa proposição, é bom que se diga, é decorrente de determinação do Tribunal de Contas, que considerou inconstitucional o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei 740 de 2004, que trata do reenquadramento de especialidades da carreira Assistência Pública à Saúde do DF. E com isso seria feita, então, esta correção e se tiraria e se atenderia ao que considerou inconstitucional o Tribunal de Contas. Situação semelhante se verificou do reenquadramento dos servidores de carreira Assistência Pública à Saúde do DF, levado a efeito por meio da Lei 2816 de 2001, que foi corrigida no artigo 2º da proposição, que atualiza os valores das VPNIs vigentes em 1º de fevereiro de 2005. Além disso, o disposto no artigo 3º garante a incidência sobre as parcelas dos reajustes gerais concedidos aos servidores do Governo do Distrito Federal. A revogação do artigo 2º da Lei 740/94 já está implícita nas disposições do artigo 1º do projeto, que reenquadra os servidores, mas serve a evitar mal-entendidos. Da mesma forma, a revogação do artigo 2º da Lei 3014 de 2002 está contemplada nas disposições do projeto e somente enfatiza que não serão incorporadas ao vencimento as vantagens pessoais nominalmente identificadas. Considerando que o projeto de lei corrige distorções legais oriundas da implantação do plano de carreira
instituído pela Lei 33/20 de 04, e que não representa prejuízo aos servidores, manifestamos-nos pela aprovação da matéria no âmbito desta Comissão de Assuntos Sociais. Em discussão, o parecer da senhora relatora. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação se dará pelo processo simbólico. Os deputados e deputadas que aprovam queiram permanecer como estão. Está aprovado com 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário, havendo 11 ausências. Solicito a deputada Eliana Pedrosa para emitir parecer pela COF ao projeto de lei 2282. De acordo com o que preceitua o artigo 64, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças emitir parecer sobre o mérito e analisar a admissibilidade quanto à adequação e repercussão orçamentária e financeira das proposições. A proposição em exame dispõe sobre vantagem pessoal nominalmente identificada de carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal, definida para atender determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em decisão número 8.205 de 2001, ratificada na decisão 6.535 de 2003. Assim, analisada a proposição de número 2.282 de 2005, que dispõe sobre a vantagem pessoal nominalmente identificada da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e da outras providências, somos pela a sua admissibilidade e aprovação no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em discussão, o parecer da senhora relatora. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação será pelo processo simbólico. Os deputados e deputadas que aprovam queiram permanecer como estão. Está aprovado o parecer da relatora por 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário, havendo 11 ausências. Solicito ao deputado Expedito Bandeira que emita parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao PL 2282/2005, que dispõe sobre a vantagem pessoal nominalmente identificada da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Relatoria, deputado Expedito Bandeira. Senhor presidente, no âmbito desta comissão, eu gostaria de pedir permissão para proferir a parte final do voto. Autorizado. Senhor presidente, o voto do relator. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça examinar a admissibilidade das proposições, em geral, bem como zelar pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, além do aspecto de redação e técnica legislativa no artigo 63, inciso número 1. Por isso, no âmbito desta comissão, nós somos pela aprovação do projeto de lei 2282/2005. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer do senhor relator. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam queiram permanecer como estão. Está aprovado com 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário, havendo 11 ausências. Discussão do projeto em primeiro turno. Projeto 2282. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação se dará pelo processo simbólico. Os deputados e deputadas que aprovam queiram permanecer como estão. Os contrários queiram se manifestar. Foi aprovado em primeiro turno com 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário, havendo 11 ausências. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do item 29. Item 29. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2284 de 2005.
Na verdade, a emenda da Caixa e SOF. 2284 de 2005, mensagem número 417 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei número 2.990, de 11 de junho de 2002, modificada pela Lei número 3.160, de 25 de setembro de 2003, que dispõe sobre a carreira, policiamento e fiscalização de trânsito, do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e da outras providências. Relatores: deputado Peniel Pacheco pela CAIS, deputado Benício Tavares pela SOF, deputado Brunelli pela CCJ. Aprovado o parecer favorável da CAIS, COF e CCJ na forma de emenda do relator. A CAIS e a SOF deverão manifestar sobre a emenda. Processo de votação simbólico, quórum, maioria simples. Essa presidência gostaria de confirmar com o deputado Júnior Brunelli se o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou emenda ao projeto 2284, deseja ser alterado, refazendo o parecer com a exclusão da emenda.